Fala galera do Jovem Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Júlia, gostaria de agradecer você que está aí nos acompanhando, já convidar para você também ir lá e compartilhar, passar para os seus colegas para que eles também tenham acesso a esse mesmo conteúdo, que vai ser um assunto muito abençoado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vocês vão poder aí compreender de forma correta o que é o sábado e como guardá-lo. Bom, gente, eu não poderia estar aqui sozinha. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais e, para a graça de Deus, eles estão aqui hoje, né, Carol? Você veio um pouquinho de longe, mas eu estou aqui. muito feliz de estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. E já me apresentando, meu nome é Carol Teles, trabalho no Ministério Jovem faz um tempinho já e já aproveitando, mando um abraço lá pro meu distrito de Piraí do Sul. Beijo pra vocês, amo vocês e acompanhem que esse episódio aqui, ó, Promete promete. muito. Pastor, quer aí um tamborzinho pro pastor se apresentar? Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês, Júlia, com a moçada aí do Jovem Cast. É um prazer estar aqui, muito feliz, agradecido. Conversei essa semana aí com o pastor de vocês. Ele falou assim, ó, vai lá. E eu fiquei muito animado e empolgado. Estava ansioso para esse momento aqui, né? Eu sou pastor distrital ali do Tinguim, aqui em Curitiba. Ele é composto por 3 igrejas, a igreja do Tinguim, do Bacaxiri e da Vila Esperança. E aproveito para mandar um abraço para a nossa juventude lá do nosso distrito, que também estão acompanhando aí o Lição Cast, ou Jovem Cast melhor, né? Jovem Cast. Jovem Mas a Cast. gente também tem a lição em 1 minuto ali no Instagram, então você que tá aí em casa nos acompanhando, se quiser acessar, fica à vontade, tá bom? A gente resume toda a lição da semana em 1 minutinho só, que é lançado todos os sábados. Então, se você quer aí, não tenho tempo de assistir o episódio completo, tudo bem, acompanha lá então a lição em 1 minuto, que eu tenho certeza que em 1 minuto você consegue tirar ali para você entender um pouquinho qual foi o conteúdo da lição. Gente, Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui hoje falando um pouquinho mais sobre esse assunto tão polêmico e também tão importante para a vida do adventista, mas não só para a vida do adventista, mas para a vida de todas as pessoas. Gente, antes de tudo, vamos apresentar mais um convidado? Ou melhor, vamos convidar mais um convidado? Vamos. Que no caso é Deus. Quem seríamos nós falando aqui sobre um assunto tão incrível sem falarmos também sobre o nosso Criador, aquele que nos fez estarmos aqui hoje? Carol, ora pra gente, por favor. Oro, convido a todos, você e a telinha, que junte-se a nós, vamos pedir a presença do nosso Criador nesse momento. Senhor Deus, que privilégio estarmos aqui estudando a Tua Palavra, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que o Espírito Santo fale a nossa alma, que nós precisamos ouvir de Ti e que venhamos a entender tudo o que o Senhor quer que façamos e obedeçamos. Colocamos as nossas vidas integralmente em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, gente, quando vocês abriram a lição de vocês e vocês viram que o título era O Sinal do Sábado, e viram essa tirinha aí bombástica, eu achei essa tirinha fantástica. Mas quando vocês viram que o texto bíblico ele estava lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 ao 11, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Com certeza, ali, quem fez essa tirinha é genial, porque ela me fez pensar em várias coisas, deu vários gatilhos, porque ele fala assim, encontrei um pedaço de jarro que pertenceu ao rei assírio. Aí o outro, como que você tem certeza disso? Veja aqui o selo com o nome e a posição dele. É lógico que na hora, o gatilho que deu foi selo e marca. Foram essas duas palavrinhas mágicas que vieram à minha mente. Por quê? O selo, na antiguidade, o que acontecia? Ele era usado para autenticar, confirmar e dar autoridade, assim como está ali na tirinha. Então, o selo de Deus, ele representa essa confirmação de que nós pertencemos a Ele. Tanto que em Ezequiel 20:20 fala, farei sinal entre mim e ti. E marca
ali, também na antiguidade, e hoje ainda usa-se a marca ali para representar ali uma identidade um pouco corrompida, a marca. Por quê? A marca foi usada em escravos, para identificar os escravos, uma identidade distorcida, para identificar animais. E também o que me veio à mente foi a questão de Auschwitz, que quando os judeus eles foram exilados, ali ficaram presos, eles deixavam todos os seus pertences, as suas roupas. E Adolf Hitler, o comando dele era tira tudo para eles esquecerem de quem eles eram. E eles recebiam uma marca. Eles tiravam o nome deles, eles recebiam uma marca, que eram números. Então eles não eram chamados mais pelo nome, mas eram completamente numerados. Então isso me veio à mente. Então selo significa você me pertence. O selo de Deus, você me pertence. E ele deu um sinal disso, um selo. Qual que foi o selo? Explicitamente na Bíblia, o sábado. Muito legal. Sabe que eu gosto muito dessas tirinhas. É muito criativo, né? O camarada Muito. que faz sabe que ele tem um ponto, assim, um ponto auge da lição, um ponto diferente, né? Porque ele leva você a trabalhar as ideias. De uma forma muitas vezes irônica até, né? Do Irônica, conteúdo. diferente, é pedagógico, é lúdico, né? Você é pedagoga, e quem trabalha com pedagogia entende essa importância do lúdico, né? O que me chamou atenção na tirinha é justamente a afirmação que ela faz, né? Encontrei um pedaço de jarro que pertenceu a um rei assírio. Pertencimento, o selo, a marca, ele diz, ele identifica, ele dá esse senso de pertencimento, né? E aí ele até pergunta, mas como que você sabe um pedaço de jarro, de tanta coisa? Porque aqui diz a quem pertence, né? Então a marca, a gente tem esse resquício ainda hoje, de uma forma mais leve, né? Porque antigamente ele trazia uma conotação forte de legalidade. Hoje em dia a gente vê esse resquício. Quantas marcas a gente vê, logos, né? Cada logo, cada marca, ela representa justamente a quem pertence, que identidade tem. Nós temos várias marcas, né? Nós temos aqui uma marca atrás de nós. Esse símbolo aqui representa o que nós somos, Ministério Jovem. Você sai pra rua aí, na época da Missão Caleb, e você vê lá os marca-textos, que agora a próxima é marca-texto, né? Você Tá bem marcado. Você já sabe, aqueles Com toda são certeza. os Calebs, né? Eu vinha pra cá pela linha verde e parei atrás de um carro e tinha um adesivo colado assim com uma sigla. E eu fiquei, mas que sigla é essa? E fui tentando chegar pertinho. Aí eu descobri que uma logo bonita, assim, um escudo assim colado, tava no porta-malas e também no vidro traseiro. Aí chegando eu percebi que era a logomarca da loja que tinha vendido aquele carro. Falei, olha que legal, ele dizendo que aquele carro pertencia a ele tinha vendido aquele carro. Então a gente tem essas marcas, né? E aí Deus fala assim, eu tenho um povo meu, e esse povo meu, como que a gente faz para saber quem são eles? Eles também têm uma marca. Eles carregam um selo de pertencimento. E é isso que a lição apresenta, né? O sábado também é um selo, é uma marca, um de pertencimento daqueles que o têm. Eu acho fantástico que o sábado, muitas vezes, é o primeiro questionamento que as pessoas fazem quando você fala que você é adventista. Com certeza. É a primeira eu sou coisa. adventista. Mas o que você faz no sábado? E aí a gente começa. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E aí a pessoa passa a olhar o sábado de uma forma como... Nossa, mas o sábado é rígido, né? Guardar o sábado exige muito. E, gente, vocês acham que, assim... guardar o sábado é algo decisivo para a salvação? É uma pergunta interessante. E olha que cabe bem no nosso contexto hoje. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala sobre salvação, a salvação, como todos nós sabemos, ela é um dom gratuito de Deus. Existe um termo teológico, a justificação pela fé, o que me torna justo, merecedor, não é algo que eu possa fazer. Não tenho que se fazer. Ele é único, né? Então a salvação não pode se precificar, não pode se comprar, não pode se fazer.
Carol, fala pra mim uma coisa. Você tem uma filha, né? Tenho uma filha. A Melzinha, né? Que já Mel. não é mais Melzinha, é crescida. A nossa famosa Enza. A Enza. A Enza, né? Vamos pôr um preço na Enza? A Enza não Quantos, tem preço. quantos milhões vale a Enza? Olha, Perdão, eu tenho tanto carinho, me sinto mal, né? Quantos milhões vale a Mel? ela, o pseudônimo dela, mais conhecida como Enza, a Enza vale Quantos milhões? Bilhões. 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 Olha. Então, olha que interessante, né? A gente não consegue dar um valor. Você não tem filhos ainda, você não vai entender isso. Não tem precificação. Não tem como precificar um filho, né? Quando a gente quer colocar a salvação à base de um mérito, de uma conquista, a gente está precificando aquilo que Cristo fez. Porque, ó, se eu fizer isso, paga o que você fez por mim. Nada paga, nada. Não tem nada. Que preço tem o Filho de Deus? Que preço tem o que ele fez por nós? Custou a vida dele. A salvação é de graça para nós, mas custou a vida dele. Então, não tem como a gente. Aí ele fala assim, ó, não tem como você me pagar. Então, ela é de graça. A salvação é de graça. E isso vale não só para o sábado, mas vale para as outras leis também, né? Cada as outras leis. E aí entra uma questão interessante aqui para a gente parar e pensar um pouquinho nesse sentido, né? Como não tem, ela é dom gratuito, a gente faz e a gente observa, mas não porque a gente quer receber. Não é uma barganha, não é uma troca. É pelo contrário. Eu não faço para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Eu já recebi o presente, eu sou salvo e eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão. E aí a gente faz isso, né? A gente faz. Existe um texto de Paulo que ele fala assim que o amor de Cristo nos constrange, me constrange, sabe? Cristo me ama tanto que eu fico constrangido. Eu não tenho como não fazer aquilo que lhe agrada, né? Fazer aquilo que ele deseja, que é de melhor para mim. Então, quando eu observo o sábado, ele tem essa conotação, é porque eu já sou salvo. Eu sou salvo e eu sinto esse desejo em fazer. Uma resposta de amor, de obediência. Isso, uma resposta de amor, né? Quem é... Puxa vida, eu tô um pouco passado aqui com algumas histórias. Mas existe uma história antiga que eu cresci ouvindo do Bulhão, a história do Mamão. Ah, peguei a Carol aqui, ó. A história do Mamão é muito legal. Você já ouviu essa história do Mamão? Depende, me conta a história, depois eu digo se sim. Que quando ele casou, diz que o Bulhão usava muito essa história aí nos sermões dele lá no passado, né? Quando ele casou, ele acordou cedo e ele disse que detestava mamão. E ele foi pro café da manhã e disse que tinha um belo do mamão picado na mesa. Já ouvi. Ah, então você não, mas pode contar, quem tem casa talvez não tenha ouvido. E aí disse que ele olhou e falou assim, não acredito, ele odiava mamão. E aí ele perguntou pra esposa, comeu assim, né? Viu que ela tava feliz, ela fez com tanto carinho, né? Imagine, primeiro dia juntos ali, vivendo a jornada. Aí ele comeu assim, meio forçado pra agradar, porque quando a gente ama, é um amor que constrange, que se quer retribuir. Sim. E aí, comendo, ele olhou pra esposa, você gosta de mamão, né? Sim. Eu amo muito mamão. Eu comeria a vida toda mamão. Aí disse que ele começou a se imaginar a vida toda dele comendo mamão. Todo dia no café da manhã comendo mamão. E aí ele fala assim, né, que hoje ele ama comer mamão. Então é algo mais ou menos assim, a gente foi tão amado por Deus que a gente fica constrangido em não querer retribuir. Então a observância, não só do sábado, mas como de toda a lei, ela se dá para aqueles que são salvos. E aí eu encerro contando uma história. Eu lembro que uma vez eu visitei uma igreja em São Paulo e lá tinha um advogado que ele tinha um ministério. Ele usava uma sala da igreja e ele doava um dia da semana dele em prol das pessoas. Ele fazia atendimento gratuito e ele falava assim, como pastor que eu não posso fazer algo? Deus fez tanto por mim, é o mínimo que eu posso fazer. É a minha tentativa de demonstrar o apreço da graça na minha vida. E a mesma regra se cabe ao sábado. Carol, qual a sua opinião sobre o sábado? Que, só confirmando que o pastor Irineu já falou, ali o sábado, que ele não é um mérito e não garante a salvação. E muitas pessoas, e eu já vi em outros podcasts, algumas discussões sobre as pessoas, uma pessoa não sabe da questão do sábado. O que acontece? Então ela vai se perder por causa disso? Resposta não.
Porque lá em Atos 17:30 fala assim, cada pessoa, cada um será julgado de acordo com a luz que recebe. Não é uma questão de salvação, é uma questão da graça, de aceitação da graça. Tem pessoas que rejeitam a graça que Jesus deu para nós. E isso é tão delicado, tão importante. Às vezes a gente lê e não lê com contemplação. Aquilo perde, banaliza a importância que tem. Como é importante nós, e um privilégio de nós conhecermos a Deus e que Ele deu um presente especial para nós nesse dia, que é um encontro marcado. Encontro marcado, esse dia, encontro marcado com você, para a gente lembrar o memorial da criação. Como Deus é maravilhoso e como eu me sinto assim uma filha querida. Eu pertenço, eu tenho essa identidade, eu sei dessa identidade com clareza. Porque o conhecimento e a forma como nós conhecemos a Deus é diferente. O meu Deus é diferente do teu Deus. Por quê? A maneira como nós nos relacionamos com Deus é a maneira como nós conhecemos Ele. Então, por exemplo, vocês conhecem o meu marido, o William. E o William, vocês conhecem ele, mas não como eu conheço. Porque o meu relacionamento com ele é diferente. Então, quanto mais eu estou com ele, mais eu quero ficar juntinho dele, especialmente no sábado com a minha família. Ter um encontro marcado é tão bom quando você conhece uma pessoa e ela te convida para jantar, ter um momento especial ali. Olha, Carol, vamos tirar um momento só para nós hoje. Isso é importante. Então, Deus ele fez a mesma coisa. Ó, esse dia é um encontro marcado com vocês, meus filhos. Momento de adoração, de comunhão, de pertencimento. Eu vejo dessa forma. E tudo gira em torno da contemplação. Era um assunto que eu e a Carol estávamos comentando antes de iniciarmos o episódio, mas teve um dia muito interessante porque eu comecei a fazer minha meditação e aí eu estava lendo, mas sabe aqueles momentos onde vocês vão ler algo e parece que ainda não está saciando a sua sede? E aí a minha escrivaninha ela fica de frente para uma janela. E eu cruzei o braço, já não irritada, mas não estava também tão contente porque não era aquilo ainda que era naquele dia para mim aprender. E olhando a janela, me veio a palavra contemplação na cabeça. E aí eu fiquei, de fato, o que é contemplação? Perante o dicionário, se a gente for ver, contemplação é o ato de observar. Se a gente for observar o sábado, a gente vê que muitas vezes é o dia que o adventista mais trabalha, que é o que a gente brinca, né? Porque a gente faz muitas atividades, a gente acaba pegando ali, sempre tem um culto jovem, sempre tem alguma outra coisa de outro ministério, um chá das mulheres ali do Ministério da Mulher. Então, o sábado, a gente coloca várias atividades para fazer. Então, nunca acaba ficando vago o dia de sábado. A gente sempre está ali em constante comunhão com Deus nele. Só que se a gente for olhar para a Bíblia, antigamente os judeus, eles acabavam colocando tantas atividades, tantas leis, que o sábado virou um fardo. Vocês acham que hoje em dia nós estamos fazendo a mesma coisa? Agindo da mesma forma? Eu vejo muitos adventistas que às vezes parecem estar cansados por serem adventistas. Parece que quer puxar o pôr do sol ali. Ai, que entre logo ali domingo, pôr do sol, porque que anoiteça logo, porque eu quero fazer outras coisas. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas falando com relação ao ministerial. Ai, porque sábado, porque eu peguei tal ministério, eu tenho isso pra fazer. Um fardo. Gente, amém. Amém que você tenha um ministério, mas vamos fazer dele uma realidade? Vamos viver ele? Porque a partir do momento que você passa a viver o seu ministério, não vai ser um fardo. Porque você vai gostar daquilo, Vai ser um deleite. Exatamente. E será que hoje em dia a gente não tá agindo da mesma forma que os judeus naquela época? Olha, é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante a gente pensar um pouquinho. Eu vou falar agora da minha visão, do meu olhar como pastor, o que eu vejo nas nossas igrejas. E quando eu digo na nossa igreja, eu não estou falando lá da minha, eu estou falando da igreja e instituição como um todo, tá? Nós temos as duas questões, tá? Volta a falar da questão do pêndulo. Nós temos alguns que
podem estar transformando ele num fardo, eu vejo isso, que estão num extremo do pêndulo. Mas eu até vou acrescentar, dar uma pitadinha aqui, ó. Vamos dar uma pimentada no negócio aqui. Mas eu também vejo gente que está no outro extremo, de que não é um fardo, de que nem leve, é relapso, é relaxado, é desdeixado a forma como se faz, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você pontuou algo aqui que foi bem colocado. E aqui cabe a todos nós, sabe? A gente tem que aprender a dizer não às vezes. Porque às vezes você se coloca numa posição, mas se eu não fizer, quem fará? Se eu não fizer... Gente, a obra é do Senhor. Essa igreja não é nossa. E Ele levantará. Por isso que Ele fala assim, né? Clamem por mais trabalhadores. Clamem por mais... Né? O campo é vasto, clamem por mais trabalhadores. Essa obra é do Senhor, a igreja é do Senhor. Então, às vezes a gente sacrifica a família, às vezes a gente se torna um trampolim de salvação para os outros, mas o trampolim, ele salva todos e não salva si. Então, a gente tem que observar isso, né? Qual que é meu limite? Tem que existir, assim, o equilíbrio. Eu não posso ser negligente ao ponto que eu não faço nada. Eu não sirvo, eu não me envolvo nos ministérios, porque se eu não me envolvo, também não desenvolvo meus talentos, meus dons que o Senhor me deu. Mas eu também não posso ir ao extremo de que se torne um peso e se torne um fardo. Tá, falamos do fardo desde o ponto de vista do envolvimento do trabalho. Mas também tem uma outra forma de ver o sábado como um fardo, que é das cobranças. Os fariseus tinham isso. Não pode andar mais que 1000 passos. Não uma pode lista de regras, de proibição. Não pode colher. E aí é interessante que os 10 mandamentos, eles têm um princípio por trás. Cada mandamento tem um princípio por trás. E Cristo, Ele quer ensinar o princípio por trás de cada um dos mandamentos. Então, quando Ele fala assim... não adulterarás, tem um princípio por trás dessa lei. Não é o ato em si. Qual que é o princípio por trás? Da pureza. Né? Então, cada um, quando fala assim, ó, não matarás, qual que é o princípio? O valor da vida. Quando ele fala assim, quando chega no 4º mandamento, existe um princípio por trás, que é a alegria da observância. Então, Jesus, ele fez de propósito passar pelo campo. Aqui a Bíblia fala espigas, né? Mas a gente tem a mania de imaginar espiga de milho, não tem nada a ver, tá? Era espigas de trigo. O cachinho, né? Ele passa assim com a mão assim, ó, no cachinho maduro, e sai aquele monte de grãozinhos na mão. Então ele esfarela assim, né? Esfrega, sai a capinha ali, a casquinha do trigo, ele assopra e manda aqueles grãozinhos para dentro. Meu pai, ele fez de propósito. Os fariseus ficaram horrorizados. Ele está colhendo no sábado. Era justamente para quebrar um entendimento errado. De que coisas simples como essas, né? Então eles tinham tanto medo de errar que eles criaram milhares de cerca ao redor, né? Quando Jesus faz um milagre no sábado, assim, ó, toma o teu leito e anda, é porque era pecado carregar bagagem no sábado. Ele faz questão, pega o seu leito, enrola aí o seu colchonete, não sei qual que é a palavra lá, né? Enrola o seu colchonete aqui e dá a linha na pipa. Mais uma vez eles ficaram horrorizados, né? Tem um milagre que Jesus faz de esfregar o barro, criar o barro e colocar sobre os olhos e mandar lavar. Primeiro, trabalho, né? Tá trabalhando, preparando a terra. Segundo, ir lavar-se, outro pecado. Olha quanta coisinha Jesus quebrou da lei, não dele, da lei dos fariseus. Exatamente. Tá? Interessante, né? Então eles criaram um fardo que deixou de ser alegria e bênção. E Jesus veio mostrar, não, deve ser alegria e bênção nesse dia. Eu vou tentar contar assim de forma bem resumida, só para vocês terem uma ideia como a gente tem uma visão equivocada. O diretor da faculdade de Fisiologia, ele é um homem assim sensacional, pastor Damasceno, Gilberto Damasceno. Conheceu? Eu já ouvi o nome dele. Muito querido ele. E aí,
Um dia eu sempre ia pra faculdade, 6 da manhã, e eu via ele fazendo caminhada. Mas, ó, podia estar caindo uma tempestade. Ele tava com o guarda-chuvinho dele na beira da rodovia, lá em Maringá, fazendo caminhada lá perto do IAP. E teve uma programação do coral, eu cantava no coral na época, que a gente ia fazer uma excursão, a gente ia viajar bem cedinho no sábado. E eu indo pro IAP, 6 da manhã, quem eu encontro fazendo caminhada? O Gilberto Damasceno. Aquilo, pra mim, quase rasguei as vestes, né? Onde já se viu? Uma caminhada no sábado, né? E aquilo foi gerando um incômodo, né? E ele esperou todo mundo se alvoroçar. E daí, um dia nós estávamos com uma programação sobre os 8 remédios da natureza. E ele falou assim, ó, esse remédio aqui, eu vou falar sobre ele. Que era sobre atividade física. Aí ele foi criando uma linha de raciocínio muito legal. Ele perguntou assim, quantos aqui tem algum tipo de comorbidade, doença que faz tratamento contínuo? Aí, sei lá, uns 10% do auditório levantou a mão, né? Aí ele falou, eu também tenho uma. Ele contou a história dele lá, que ele era hipertenso, que não conseguia e tal, e tomava medicamento. Aí um dia disse que a médica falou assim, ó, vou te receitar um remédio que é pro resto da sua vida. E você vai ter que tomar uma dosezinha dele por dia. E se você não tomar essa dose, sua pressão sobe. E o seu remedinho diário é caminhada. Olha só. Daí ele perguntou assim, tem alguém aqui que pula um dia de tomar remédio, quem faz tratamento contínuo? Ninguém falou assim, pois é o meu remédio. Se eu não tomar, se eu não fizer, a minha pressão sobe. Então, você está vendo, Cristo veio para quebrar justamente isso. Ensinar para a gente a observância de forma correta. Por isso que ele usa a expressão nessa mesma história. O sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. Nós não fomos feitos com o objetivo de venerar, adorar e assim e servir a ele. É o contrário, é ele quem nos serve, o sábado que nos serve. Então, essa pergunta que você fez, ela é interessante porque ajuda a gente a entender isso, o ponto de equilíbrio baseado na palavra. Carol, quer falar algo sobre? Quero que esse presente maravilhoso que Deus nos deu para nos conectar com Ele, que a gente não desperdice esse santuário no tempo. Que por mais que a cada dia nós temos e devemos que ter comunhão com Deus, não vai ser como no sábado, onde nós adoramos todos juntos, temos essa oportunidade de adorar a Deus todos juntos, de compartilhar a palavra todos juntos em adoração e a contemplação. Que o sábado ele não seja um fardo, ou não seja algo assim determinante a ponto assim da pessoa jovem. Eu tenho certeza que vocês vão passar por muitas provações, inclusive relacionado ao 4º mandamento, que é o sábado. É um teste. E o tempo todo nós vamos ter que tomar decisões em relação aos mandamentos. Mas esse vai ser um ponto crucial. E eu digo para os meus jovens, observar os mandamentos é uma escolha. É uma liberdade que nós temos, porque nós escolhemos. Quando nós estamos presos e não temos escolhas, ali você se torna um escravo. Se você tem essa dúvida, Deus tem muito mais para te dar. Deus vai te honrar, assim como Ele honrou Moisés. E a honra e glória ao nome de Jesus que nós damos faz o caráter dele refletir em nós. Toda lei aqui que nós falamos, observamos, é o reflexo do caráter de Deus. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós também refletimos o caráter dele a outras pessoas. Então, jovem, não tenha dúvida que ser obediente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tenha dúvida que Deus, os sonhos de Deus são os maiores para você. Não tenha dúvida disso. Deus não vai deixar que nenhum fio de cabelo caia da tua cabeça. Se você for obediente,
ou não, ele vai te amar da mesma forma, porque o amor dele é abundante. Mas ele vai te honrar, assim como honrou José, Daniel, Moisés. Porque a obediência traz consequência e a desobediência também traz consequências para a nossa vida. Pastor, quer dar um último recado para os jovens? Olha, viva a experiência, desfrute, veja como um presente. Gente, é uma delícia e a gente tem que corrigir às vezes a nossa visão, né? Às vezes, não sei, contexto, o meio que a gente viveu, a gente acaba perdendo o que é de fato privilégio do sábado. O sábado é um privilégio na nossa vida, é um presente de Deus para nós. Ele nos serve, né? Você sabe que uma coisa que eu tenho sentido falta hoje nos nossos dias, era muito comum na minha infância, eu acho que é uma coisa que a gente precisava resgatar hoje, como adventistas, como observadores do sábado, é o receber o sábado, a recepção do sábado, o culto do pôr do sol. Quando você vê na cultura judaica, gente, eles fazem uma festa para receber. Mas não é uma festa forçada, é uma festa alegre. É uma festa alegre. Eu não tive ainda o privilégio de pôr os pés lá em Jerusalém, mas eu tenho alguns colegas que estiveram um tempo atrás numa viagem e eles vivenciaram o Shabá, o Shabá para eles. E diz que é muito legal. Chega pertinho do pôr do sol. Primeiro que sexta-tarde tudo fecha. Eles vão se preparar. Olha só, um preparo para receber. Sim. E quando dá o pôr do sol, todo mundo sai das suas casas, os soldados descem do muro e eles vão se convergindo para o centro para ali fazer uma festa de recepção do sábado. Eu acho que é isso que está faltando para nós, essa alegria. Do encontro marcado. Do encontro marcado. É isso que eu sinto. Então viva, jovem, essa experiência maravilhosa de você desfrutar disso. A gente tem tantas experiências com outras coisas. Viva a experiência do sábado. E que privilégio é saber disso, que Deus tem um carinho tão grande por nós, que tem um dia especial para esse encontro. É um privilégio, é uma identidade que vocês são meus, então esse dia eu quero vocês comigo. Sabe que muitas coisas aqui da nossa vivência cristã, das nossas práticas, elas nos preparam para a salvação, né? Então, é a questão do desenvolvimento do caráter e entre tantas outras coisas. E vocês sabem, né, Isaías fala isso, que lá nós também vamos ter a prática da adoração no sábado. Isaías fala de um sábado a outro sábado, ou seja, tem uma versão que fala, a cada sábado nós estaremos na presença do Senhor. Então, comece a viver essa experiência hoje, essa alegria hoje, né? Tem um conselho que uma amiga do trabalho acabou comentando um dia que nós estávamos conversando, que eu acho que cabe muito bem para os jovens também. Nós estávamos conversando sobre o quesito do sábado, e ela comentou sobre a sexta-feira dela. Que na sexta-feira, na casa dela, é o dia da paz, é o dia da calma. Nesse dia, não pode se estressar. Mesmo que tenha acontecido a coisa mais estressante, não pode. É quase proibido se estressar nesse dia. E aí eu perguntei, mas por quê, né? Por que fazer isso como uma lei dentro da sua casa? Ela, não, Ju. Como que você vai receber o sábado se uma hora antes você estava estressado, você estava brigando, você estava irritado? Com que coragem que você vai ter de 6 horas ir lá e agradecer a Deus pela semana? Então, a sexta-feira é a forma deles de se preparar ali já para o sábado. Muito legal. Um dia antes. Eu achei isso fantástico, legal, separar fantástico. Um dia ali para ser o dia da paz. Claro que a gente tem que fazer esse preparo ali durante a semana. Mas a sexta-feira é realmente um dia que eu achei excelente essa dica que ela deu. E para você que é jovem, você que está aí em casa assistindo e os que estão nos ouvindo também no Spotify, a lição de hoje, ela trouxe muitas formas que a gente pode aprender a observar o sábado, a contemplar, a obedecer as leis que Deus nos mandou ali. Então, eu achei muito grandioso todo esse conteúdo da lição. Da lição em si mesmo, mas a de hoje foi muito abençoada. Essa lição. O Júlio estava contando aí dessa experiência da sua amiga. A gente está tentando criar lá em casa uma coisa que marque esse dia, que torne. Eu quero deixar essa memória nos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Porque em mim houve, quando fala sábado assim, me vem à mente uma coisa. Sexta-feira em casa tinha cheiro de cera
cera canário, daquela vermelha, e tinha sabor de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nossa. E música, És Bem-vindo. Realmente é bem marcante um bolinho Porque de sexta-feira o meu pai colocava os meninos a gente colocava o caçulinho em cima de um se chamava escovão. Vocês pesquisem, depois, jovens, pesquisem, vocês vão descobrir o que era o A escovão. gente tá sentindo tão nova, né? Era um negócio pesado de ferro, embaixo a gente colocava a palha, a gente removia aquela palha de aço, a cera da semana, e aí as minhas irmãs, elas passavam uma cera nova, e aí ficava aquele cheiro de cera na casa, e aí minha mãe fazia bolo de cenoura com chocolate pra gente receber o sábado. Então, é o que me marca e me lembra desse dia. Tem gente hoje em dia que não tem mais essa experiência, não tem essa alegria, essa conexão como a sua amiga colocou. Eu tenho essa experiência também. Meu pai tinha o CD, a Júlia também já conhece, sabe o CD, você colocava o Gente, som eu sei o que é um ali, CD. que ela é a mais novinha. Mas a música que eu lembro, assim, diretamente, assim, desse momento de pôr do sol de sábado, tinha o CD do Fernando Iglesias. E a música que tocava era Como criança eu pra sempre vou te amar. E essa música me lembra do sábado, porque era tocada ali. E depois a gente cantava És Bem-vindo ou do Santo Sábado Tu És Senhor. Gente, a minha dica é que vocês aprendam a fazer do sábado um dia especial. Que vocês aprendam a ter essa conexão durante a semana e essa preparação para poder receber o sábado de forma leve, de uma forma que ele não vire um fardo. De uma forma que os seus ministérios, as suas atividades ali na igreja, elas não passem a ser mais uma atividade, mas sim uma oportunidade de estar servindo a Deus. Então, que você possa tornar o sábado especial para a sua vida e na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Com isso, pastor, você poderia fazer uma oração para a gente? Sim, vamos orar, né? Senhor nosso Deus, que gostoso foi, passou tão rápido esses minutos que aqui tivemos conversando sobre esse presente que o Senhor nos concedeu. Queremos clamar a Ti que o Teu Santo e Bom Espírito nos auxilie, nos ajude a vivermos a prática. Queremos desfrutar dessa experiência maravilhosa daquilo que o Senhor estabeleceu. Muito obrigado por esse presente, muito obrigado porque o Senhor separou esse dia para a nossa vivência e experiência cristã. Amém. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Gente, mais uma vez, Deus seja louvado por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente sabe que a Carol também veio um pouquinho longe, mas Deus abençoe pelo esforço, por vocês estarem aqui hoje e estarem comentando um pouquinho mais sobre as boas obras que Deus tem feito na vida de vocês e também com os ensinamentos com relação ao sábado. Então, Deus abençoe, que todas as outras pessoas que vocês venham conversar, que elas possam ver Deus agindo através da vida de vocês. A gratidão Amém. é nossa. A nossa gratidão e assim Deus abençoe esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, toda a equipe. Jovemcast está sendo sucesso e alcançando muitas vidas para Jesus. Amém. Deus seja louvado. Parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa de vocês e eu fiquei muito feliz em receber o convite. Espero poder voltar, né? Ah, pode ter vezes. certeza que sim. Bom, gente, você que está aí em casa, se você quer receber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, não só da lição, mas também entre Daniel, entre Apocalipse, entra nos links que estão aqui embaixo, no QR Code. Se você quer receber alguém aí na sua casa também para te orientar sobre esses estudos, pode entrar em contato, que tem muita gente que está disposta a também trabalhar e comentar sobre outras coisas boas que Deus tem feito na vida delas. E nós agradecemos por você que está em casa ter ficado até aqui. Nós te esperamos na próxima terça-feira para estarmos entrando sobre um assunto muito interessante. Ali um spoilerzinho é sobre algo que diz santuário. Mas a gente se aprofunda mais e também se encontra na próxima terça-feira.